Ninguém compra nada por comprar. As pessoas compram para resolver alguma situação. As pessoas compram para eliminar uma dor. As pessoas compram para eliminar um medo. As pessoas compram. Eu sempre falo, né? Dor é uma coisa ruim que incomoda o cliente agora. Medo é uma coisa ruim que ele não quer que aconteça no futuro. Desejo é uma coisa boa que ele não tem, mas ele quer agora. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro. Então as pessoas compram para resolver dores, medos, desejos e sonhos. E nem sempre essas dores, medos, desejos e sonhos estão claros na mente do cliente. A gente tem feito algumas postagens esses dias falando muito sobre valor, falando muito que gerar valor é mais importante do que preço, que o cliente não compra por desconto. O cliente não compra por questão de preço, ele compra por valor, que se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, quer dizer que você não está gerando valor. Tem dado uma polêmica lá no Facebook, no Instagram, depois segue lá, deixa um comentário lá. Tem dado uma polêmica porque algumas pessoas muitas pessoas, muitos empresários, muitas empresárias não estão tendo o resultado que gostariam. E tem pessoas que não entendem que quando a gente não tem o resultado que a gente gostaria, cabe a gente fazer as mudanças necessárias. Então, isso não funciona, isso é porque você é rico, já falaram isso. Não sabe que aos 14 anos de idade eu comecei na minha vida profissional vendendo chinelo e tênis de porta em porta. Trabalhei muitos anos no começo, como adolescente, com venda de porta em porta. E as pessoas não entendem que se você não está tendo o resultado que você gostaria, não é porque seu produto é ruim, não é porque o seu serviço é ruim, não é porque você é ruim, é porque o método que você está utilizando está sendo errado. Tem muita gente que abre uma empresa e pensa, vou abrir uma empresa, então para mim abrir a empresa, eu tenho que... Basta ter um bom produto, basta ter um bom serviço, basta trabalhar muito que eu vou ficar rico, que eu vou vender muito. A Adri Félix está falando que é sorte, a gente acha que é sorte e não é. Então, provavelmente você tem um bom produto, você tem um bom serviço, mas você não está vendendo tanto quanto você gostaria. E se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, é porque o método que você está usando não está funcionando. Ok? Nós vamos falar sobre isso aqui nessa live de hoje. O Ronald, que é nosso aluno, que é amigo, o Ronald Perrini está aqui no Instagram falando, tudo tem um jeito profissional de fazer, né, Sérgio? Ronald, eu gosto de dar um seguinte exemplo. A Trícia, né, minha esposa, cozinha muito bem. Ela faz um pudim maravilhoso. Se eu tentar fazer um pudim de leite condensado, eu não vou conseguir, não vai sair nada. Eu só sei que tem leite condensado, leite e açúcar. E deve ter alguma parada lá, uma farinha de trigo, um fubá, deve ter um negócio lá para colocar, deve ter a posição certa para mexer, a quantidade de tempo certo. Então, como eu não sei o método, e para que eu consiga fazer, eu não sou burro. Eu sou um cara até muito dedicado. Se a Trícia escrever para mim, me orientar, escrever para mim, dizer... a Adri falou que tem que ter ovos, é verdade, ovos. Se me orientar direitinho, botar por escrito, eu consigo fazer. Talvez na primeiro pudim que eu fizer, não vai ficar na ordem certa. Por exemplo, a gente está em quarentena, já tem 3 meses que eu estou em quarentena. Eu, minha mulher e minha filha não saíram de casa em 3 meses. Em 3 meses só saíram uma vez de carro comigo, damos uma voltinha aqui na praia, aqui perto de casa, para ver o mar. Isso no primeiro mês. A gente nem saiu do carro, ficou 10 minutinhos. E eu saí umas 2 ou 3 vezes para resolver algumas coisas da empresa. Fora isso, a gente está aqui. Sou eu que lavo o banheiro agora. Eu lembro que quando eu era adolescente, morava com a minha mãe solteira, quem lavava o banheiro era eu, mas eu lavava não muito dedicado, né? Para lavar banheiro, a Trícia teve que me ensinar de novo, explicar. A gente tem uma assistente, Cris, que a gente gosta muito, ela não está vindo. Tem 3 meses que ela não vem por causa da quarentena. A gente pediu para ela não vir. Quem está lavando o banheiro sou eu, a Trícia tem que me... Então hoje eu já sei. Eu já sei como hoje o banheiro está ficando de casa bem lavado, porque sou eu que estou lavando. O tema de hoje é: descubra por que você vai continuar vendendo pouco
vendendo pouco em relação ao que você poderia vender. Então, desculpa porque você vai continuar vendendo pouco se não descobrir a razão de compra do seu cliente. Ninguém compra nada por comprar. As pessoas compram para resolver alguma situação. As pessoas compram para eliminar uma dor. As pessoas compram para eliminar um medo. As pessoas compram. Eu sempre falo, né? Dor é uma coisa ruim que incomoda o cliente agora. Medo é uma coisa ruim que ele não quer que aconteça no futuro. Desejo é uma coisa boa que ele não tem, mas ele quer agora. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro. Então as pessoas compram para resolver dores, medos, desejos e sonhos. E nem sempre essas dores, medos, desejos e sonhos estão claros na mente do cliente. É claro que o que nós estamos vivenciando agora, essa pandemia, essa quarentena, é verdade que em algumas cidades as pessoas estão orientadas a estarem em quarentena e outras cidades não, estão vivendo normalmente. E mesmo nas cidades que estão vivendo nos grandes centros, grandes metrópoles, também tem gente que está... Eu moro em Niterói, Rio de Janeiro, eu estou em quarentena há 3 meses e outro dia tinha uma festa aqui na rua, numa casa de festa. Tem gente que está a bangu, né? E isso é muito ruim, porque essa pandemia não está controlada ainda, apesar aí do nosso presidente achar que está. Mas beleza. Eu quero dizer o seguinte, a necessidade do cliente mudou. A necessidade do cliente mudou. Hoje ele olha o mundo de forma diferente. Eu vejo o mundo como consumidor de forma diferente. Só que, além disso, se você não está vendendo da quantidade que você gostaria, é porque provavelmente você não sabe a razão de compra. Quando você sabe a razão de compra do seu cliente, você consegue ajustar o seu processo de vendas, o seu script de vendas para vender muito. E eu vou dar alguns exemplos. Exemplo número 1. Eu gosto muito desse exemplo, do Luiz Fernando. Eu já contei e algumas vezes o Luiz Fernando, do caso do Luiz Fernando. O Luiz Fernando estava ele é aqui do subúrbio, uma cidade aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele foi numa palestra minha no dia 14 de janeiro, num hotel na Barra da Tijuca. Eu sei porque ele foi e ele contou isso depois, ele se inscreveu em outros treinamentos meus, gravou um depoimento em vídeo para mim em outro evento presencial meu. Olha só que coisa incrível. Ele foi no dia 14 de janeiro, às 14 horas, que 14 de janeiro, 14 horas ficou fácil de gravar. 14 de janeiro, às 14 horas, em uma palestra minha. Ele tem uma empresa de venda e instalação de kit gás automotivo, né? Colocar gás nos carros. E aí ele contou que do dia 1º ao dia 14 de janeiro ele tinha vendido para 4 carros. Do dia 1º ao 14 ele vendeu para 4. E lá, quando eu falei sobre isso, que anota uma frase aí, os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Anota aí. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Quando ele entendeu isso, ele voltou para casa e ele ajustou a comunicação dele. O que ele descobriu? Ele descobriu que ele vendia pelas razões dele. Ele desvendia para o cliente. De que forma é isso? Todas as vezes que o cliente chegava para conversar, ele atendia, ele falava, olha, aqui, cara, que legal você quer. Mas deixa eu explicar o seguinte, o kit gás ele é bom, mas ele tem alguns problemas. Você não pode ligar o carro de manhã no kit gás, não é todo lugar que tem posto de gasolina. O kit gás força o motor, você tem que estar fazendo manutenção constantemente. Cara, ele assustava tanto o cliente que o cliente não agradecia. Pô, valeu, cara, você é um cara legal, e saía. Ele percebeu que ele estava errado. Ele disse que ele é tão sério que ele se preocupou em mostrar ao cliente tudo o que daria ruim, mas ele só fez isso, ele esqueceu de falar as coisas boas. Ele, com as coisas que eu orientei, entender quem é o cliente ideal, quem é o cliente com mais chance de compra dele, ele percebeu que a galera de aplicativo, motorista de aplicativo, motorista de Uber e outros aplicativos. Então, ele me contou que um dia normal, um mês normal, se o motorista de aplicativo trabalhasse 8 horas por dia, e se o combustível utilizado fosse gasolina ou álcool, o motorista de aplicativo levaria para casa R$ 2.500 de lucro, seria o salário, a lucratividade. Porém, se ele rodasse no gás, ele poderia levar até R$ 4.000.
Porra, um aumento de mais de 50%. Só que ele percebeu que ele falava as coisas erradas. Então ele começou, que bom que você quer colocar o kit gás. Vai ficar com dinheiro, hein? Porque a sua média... Aí ele começou a falar do problema do cliente de uma forma mais clara do que o cliente falava. Cara, você trabalha pra cacete, é cansativo tal, e só sobra R$ 2.500 e não dá pra nada. E se o carro precisar de manutenção, você vai ter sufoco, né? Cara, a vantagem é que ao instalar o kit gás, a sua lucratividade, mantendo 8 horas por dia de trabalho, vai subir para praticamente R$ 4.000. Cara, você vai ter mais dinheiro, vai valer mais a pena para você, ok? É importante também você ficar atento a algumas coisas. De manhã, você vira o carro na gasolina, não vira no gás, não. É muito mais produtivo para o motor do seu carro, você vira na gasolina, depois que porque o carro frio, ele vira melhor na gasolina. Depois que ele virar na gasolina, aí sim você passa para o gás. E outra coisa, eu vou orientar para você onde é que tem posto de combustível de GNV. E você fique atento. É importante que você monte uma agenda para abastecer nesses postos, mas tenha sempre gasolina no seu carro, que se em algum momento você se distrair e não tiver o gás, você possa rodar na gasolina até achar o outro posto. Quer dizer, ele passou a falar dos problemas de uma forma... Falar, continua sendo sério, Luiz Fernando é um cara seríssimo, mas de uma forma que primeiro ele falava dos pontos positivos e ele passou a falar dos pontos de atenção não como um problema, ok? Ele continua sendo, porque ele entendeu que ele não venderia pelas razões dele. Ele descobriu que o cliente, a razão de compra do cliente dele era o consumo, ter um consumo melhor, ter mais lucratividade. E isso fez toda a diferença. Hoje o cliente está passando por momentos incríveis, né? Teve um amigo aqui que falou sobre academia. Olha só vamos lá. Tem alguns negócios que vão continuar trabalhando da forma que já trabalhavam, só que o cliente passou a ter razões diferentes. E eu vou dizer um caso muito sério. Tem gente que pensa que bastava abrir uma empresa, ter um bom produto, ter um bom serviço, ter uma empresa bonita, pagar imposto em dia, ser sério e trabalhar muito, que as vendas vão acontecer. E não é isso, venda é método. Se você não sabe o método, você não vai conseguir vender, não vai ter resultado na sua empresa. Não basta ter querência, vontade, desejos legais. Você tem que aprender a porra do método. E tem muita gente que me acompanha que já estava tendo resultado ruim antes. Se antes você já estava tendo, antes da quarentena, se você não estava levando uma quantidade grande de dinheiro para casa, se você não estava tendo uma lucratividade decente, se você não está vivendo na casa, se antes da quarentena você já não estava vivendo na casa que você gostaria, se você não estava tendo o carro que você gostaria, se os seus filhos não estavam estudando na escola que você gostaria, se você não estava podendo viajar da forma que você gostaria, se você não estava podendo remunerar a sua equipe, treinar a sua equipe da forma que você gostaria, você já estava errando. A culpa não é da quarentena. A quarentena, a pandemia só maximizou os erros de quem não estava tendo produtividade suficiente. Só que agora todo mundo ficou muito exposto. Se você não fez antes, você tem que fazer agora. Ok? Então, alguns segmentos estão sendo muito impactados. Academia, restaurante, casa de festa, escolas. Vocês estão sendo muito impactados. Então, vocês têm que buscar soluções diferentes. Eu tenho um empresário que eu faço mentoria, que a gente tem uma certa dificuldade, que ele estava muito preso ao modelo anterior. Ele disse, mas sempre foi assim, eu sei, porra. Mas sempre foi assim, acabou, agora é diferente. A gente tem que descobrir quais são as razões de compra do cliente. E se você não teve o seu negócio fechado, proibido, mas cara, tem soluções. Eu tenho um aluno de um dos meus treinamentos, que tem direito aí a algumas mentorias durante o treinamento, que é o Venda Turbinada VT7. Além do treinamento online, tem mentorias, tem encontros, aulas de revisão. Ele tem acho que o nome é clínica, né? Clínica de estética, onde ele continua vendo, ele pegou as técnicas que eu ensinei, montou um telemarketing, a clínica dele está fechada no shopping, o shopping proibiu de funcionar, não pode nem abrir para funcionar lá dentro, mesmo que seja trabalho interno. Ele montou um televendas
na casa das pessoas, toda uma equipe toda em home office, eles estão ligando, oferecendo a solução, com uma condição especial, não baixou o preço, aumentou o valor, o cliente leva mais do que pode, para só utilizar depois que a quarentena acabar. E o cara está vendendo. Ele falou, Sérgio, incrivelmente, é claro que a despesa diminuiu, mas, cara, eu estou sendo mais lucrativo. Não é o que ele queria, mas se adaptou. Ó, vou mostrar aqui o cara. Olha que case incrível que eu vi de uma academia lá nos Estados Unidos. Olha só, é fácil fazer isso? Não, não é. Mas, pô, olha só como é que eles estão se virando. Peraí. Aqui, ó. Eu não lembro o nome. Ah, aqui eu acho que é Redondo Beach. Vê se dá para ver. Redondo Beach. Olha, é uma postagem que eu vi nas redes sociais e eu dei um print, vi no Instagram. Aqui, ó, a galera, o professor com essa máscara aqui com o visor e a equipe e os alunos treinando dentro de uns boxes de plástico para não ter contágio. Cara, é uma realidade diferente para poder ter o espaçamento necessário. É claro que alguém pode dizer, Sérgio, mas isso é muito caro. Eu sei. Sérgio, eu não tenho condições. Ok, mas é um modelo, né? Eu conheço pessoas que estão fazendo aula com seus personal trainers através de vídeo do WhatsApp. Eu conheço pessoas, personal trainers, que estão, ou academias que estão fazendo aulas através de live no Zoom, exclusivo para os alunos pagantes. Então, alguns segmentos estão tendo que se reconstruir. Outros segmentos já têm resultado. E eu dei o primeiro exemplo do Luiz Fernando, vou dar outros exemplos aqui. O importante é o seguinte, as pessoas compram pelas suas razões. As pessoas não compram porque você tem um produto. As pessoas não compram porque você tem um serviço. Existe uma diferença muito grande entre o cliente comprar e você vender. Tem gente que fala, mas Sérgio, eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso e eu vendo. Olha só, vou dar um exemplo do Matheus. Olha aqui, Matheus, obrigado. Olha que exemplo incrível do Matheus. Aí, Matheus, botei o seu exemplo no vídeo. Ó, vamos lá. Matheus, eu escuto muito isso, tá, Matheus? Olha só. Sérgio, estou com dificuldades na hora do fechamento. Às vezes acho o meu script muito bom, mas às vezes não consigo realizar a venda. Como parar de errar isso? Matheus, de boa, brother. Você não está com problema no fechamento, não. Tem muita gente que fala, Sérgio, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com um probleminha no fechamento. Eu explico muito bem, mas as pessoas não compram. O meu problema no fechamento não é não, Matheus. Você está com um problema em tudo. O fechamento é uma consequência do processo de venda. Existe uma estrutura, que é a abertura. Primeiro, você atrair o cliente ideal. Bem, deixa eu voltar aqui. Valeu, Matheus. Eu vou explicar aqui. Obrigado pela sua contribuição, que tem tudo a ver com o tema aqui da live de hoje. O problema não é no fechamento. O fechamento é uma consequência. Eu ensino nos meus treinamentos alguns fechamentos incríveis, mas não tem fechamento que resolva uma apresentação de venda que não é feita pela razão do cliente. Então, olha uma estrutura, vou dizer uma estrutura. Número 1, entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Ok? Existe algo que todo mundo, a maior parte das pessoas conhece, um termo que é público-alvo. Público-alvo é um mercado enorme. É todo mundo, por exemplo, quem tem academia. Todo mundo é público-alvo de uma academia, que todo mundo precisa fazer atividade física. Todo mundo precisa cuidar da saúde. Todo mundo precisa ter mais disposição. Porém, existe, por exemplo, vamos falar de academia. Todo mundo que tem uma academia pode ajudar qualquer pessoa. Mas existe uma coisa chamada cliente ideal. Quem tem uma academia que tem hidroginástica, talvez não atenda a nem todo mundo vai ver valor.
o público de hidroginástica provavelmente é mais comum pessoas que estão fora estão com lesões, idosos. Dessa forma, ajuda a pessoa. Pessoas com lesões físicas, lesões no joelho, lesões no corpo, idosos crianças têm mais chance de fazer a academia que tem hidroginástica. CrossFit, geralmente são mais jovens, pessoas que não estão com lesão nenhuma para aguentar uma carga muito forte. Então, quando você entende quem é o seu cliente ideal, você consegue direcionar melhor a sua comunicação para atrair e para negociar com essas pessoas. Então, vamos lá. Número 1, entender quem é o cliente ideal. Número 2, entender o que eu chamo de análise emocional. Quais são as dores? Dor é uma coisa ruim que o cliente ideal está vivenciando agora. Medo é uma coisa ruim que ele não quer que aconteça no futuro. Desejo é algo bom que ele quer agora, mas ele não tem. E sonho é algo bom que ele quer no futuro. Vou dar um exemplo do meu cliente ideal. Meu cliente ideal são empresários. Pequenas e médias empresas, normalmente, elas têm até 50 colaboradores, que representa as pessoas que mais têm interesse nos meus treinamentos. Qual a dor do meu cliente ideal? Ele tem um sentimento que ele trabalha muito e ele leva pouco dinheiro para casa em relação à quantidade de trabalho que ele tem. Ele trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa, ele tem um sentimento que quando ele sai da empresa, a equipe não rende tanto, ele tem a dor que ele não tem tanto livre para passar com a mulher e com os filhos, ou com o marido, ou com o namorado, ou fazer as coisas que ama. Ele tem a dor que ele não consegue dormir tranquilo porque ele fica com pensamento na empresa, ele tem medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas, medo de ser apontado na rua como uma pessoa fracassada, medo de ter cobrador na sua porta, medo de quebrar a empresa, ficar endividado e virar funcionário dos outros de novo. Ele tem o desejo de ter tempo livre para fazer as coisas que ele ama. Ele tem o desejo de poder viajar, fora desse período de quarentena. Ele tem desejo de não precisar se preocupar, de ter dinheiro na conta para pagar despesa, entrar o mês sabendo que tem dinheiro para pagar. Ele tem o desejo de ter uma reserva financeira para momentos difíceis. Ele tem o sonho de ser reconhecido na rua como empresário de sucesso, o sonho de deixar um legado para os filhos, netos, que quando ele estiver bem velhinho, ou quando ele não estiver mais neste mundo, estiver lá em cima, a empresa, o nome vai continuar, que vai gerar muito valor, vai ser lembrado, como alguém de sucesso, que vai estar na história do mundo empresarial. Esse é o meu cliente ideal. Entendendo isso, os meus treinamentos foram construídos para ajudar o empresário. Por que os meus treinamentos geram um resultado muito rápido para quem coloca em prática? Para eliminar medo e dor e para ajudar a conquistar desejo e sonho. Então, todos os meus treinamentos ajudam. Os meus clientes ideais percebem que os meus treinamentos ajudam a eliminar as emoções negativas que ele não quer, que é dor e medo, e a conquistar as emoções positivas que ele quer, que é desejo e sonho. E não só isso, o meu conteúdo nas redes sociais, o script de vendas da minha equipe, a minha abordagem o tempo todo, eu estou alinhado, mostrando que todo o meu trabalho está direcionado para resolver o problema do meu cliente ideal. E tem uma coisa muito importante: quando você faz esse estudo de entender dores e medos e problemas do seu cliente, e quando você fala das dores, medos e problemas dele de uma forma mais clara que ele mesmo conseguiria falar, ele fala: porra, esse cara sabe o que eu estou passando. Caramba, esse cara entende, eu sinto, eu estou com esse problema. Quando você faz perguntas ao seu cliente ideal, ele te dá as respostas, e você sabe as outras, você tem um método, você sabe as outras perguntas a fazer, e você leva o seu cliente a analisar o problema dele, porque anota uma frase aí: quem pergunta conduz a conversa.
Quem pergunta, conduz a conversa. Se o seu cliente chega e faz um monte de perguntas e você responde e você tenta mudar de assunto, o seu cliente não vai deixar porque você não respondeu, não está respondendo a pergunta que ele fez. Mas quem pergunta, conduz a conversa. Tem muita gente que pensa que para o empresário, a empresária ou o profissional de vendas vender muito tem que ser um que fala muito, e não é. Quem vende muito é quem pergunta muito da forma certa e ouve o que a pessoa tá respondendo. Então, primeiro, é saber atrair o cliente ideal, número 1. Número 2, saber fazer perguntas, ok, mas entendendo. Perguntas para identificar dor, medo, desejo e sonho. Além disso, entender as objeções. O que é uma objeção? Uma objeção é um motivo ou uma razão que o cliente acredita ter para não comprar com você. São as razões que ele acredita ter para não comprar. Enquanto você não souber que razões são essas e não souber como eliminar essas razões, você não vai vender para o cliente. O cliente não está nem aí. Tem gente que fala, cara, eu escutei muito isso. Nossa, Sérgio, não entendo por que o cliente não compra comigo. Eu tenho 3 pós-graduações. Eu falei, foda-se a tua pós-graduação. O cliente fala, foda-se. Ah, Sérgio, eu pago meus impostos em dia. Não entendo porque o meu cliente não quer comprar comigo. Porque o seu cliente não está nem aí se você paga imposto em dia. Ele quer a solução dos problemas dele. Então, Mateus, voltando aqui, você não está com problema no fechamento. E carinhosamente, amorosamente, não importa você achar que o seu script é muito bom. Funciona o seguinte, se você estiver vendendo muito, o seu script está bom. Se você estiver vendendo menos do que você gostaria, o seu script não está bom. A sua opinião não importa porra nenhuma para o seu negócio. Não é só você. A minha opinião sobre o meu produto, o meu serviço e a minha empresa, só importa para eu ficar feliz, para que eu tenha propósito, para que eu entenda o significado do meu trabalho. Mas a minha opinião sobre os meus treinamentos e os meus produtos não importam porra nenhuma para o meu cliente comprar comigo, porque os clientes não compram pelas minhas razões, os clientes compram pelas razões deles. Mateus, amorosamente, o cliente não compra pela tua razão. E então o fechamento, por mais que eu ensine nos meus treinamentos a fazer fechamentos que funcionam de verdade, o fechamento não salva uma apresentação de vendas mal feita. O fechamento bem feito não salva se a gente estiver vendendo pelas nossas razões e não pelas razões do cliente. Não sei se você sabe, o marketing ele foi criado no século passado, né, no começo de 1900, mas olha só que coisa interessante. O marketing foi criado para vender produto encalhado, ok? O marketing foi criado para vender produtos encalhados, que não vendia. Cara, como é que a gente vende esse produto que o cliente não quer comprar? A origem do marketing foi essa, vender. Como é que vende produto que cliente não quer comprar, que encalhou. Só que com o tempo, eu lembro que foi criado um termo maravilhoso chamado, anota aí, marketing reverso. E foi lançado um livro e tal. E o que é marketing reverso? Então, o marketing foi criado para vender produto, para empurrar a goela abaixo um produto que o cliente não queria comprar, ok? Então, arruma um jeito do cliente querer comprar o produto que a gente já tem. Essa foi a origem do marketing. Só que o conceito de marketing reverso foi, vamos estudar o que o cliente quer comprar de acordo com a nossa linha de trabalho e vamos produzir um produto ou um serviço que esteja de acordo com o desejo de compra do cliente. Isso quer dizer, vamos descobrir a razão que o cliente quer comprar e vamos ou fabricar ou adaptar algo de acordo com o desejo de compra do cliente. Então essa é a grande sacada. Não é empurrar. Eu lembro que a maior parte dos treinos... Eu fiz, sei lá...
Eu sou a pessoa que eu conheço que mais investe em treinamentos, consultorias, mentorias. Eu compro muito para aprender, testar, colocar em prática. Eu só ensino o que gerou resultado para mim, beleza? Mas eu estou sempre aprendendo. Então, quando eu era mais novo, e até recentemente, o que eu mais vejo é as empresas treinando como vender o seu produto ou o seu serviço. Mas está errado, o segredo não é vender produto ou seu serviço. O segredo é você entender qual é a razão de compra do cliente. Anota uma frase aí. Mais importante do que saber como vender é saber por que o cliente compra. Um abraço, tchau, tchau.